Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação no conflito entre a Ucrânia e a Rússia para hoje, dia 10 de dezembro de 2025. E nós temos algumas notícias por parte do possível acordo de paz que poderá ser assinado pela Ucrânia e pela Rússia. E durante o dia de ontem, Zelensky oficialmente rejeitou o plano dos Estados Unidos da América proposto por Donald Trump, referindo que a Ucrânia não tem o direito de fornecer territórios à Federação Russa. Depois destas declarações, Donald Trump efetuou as suas próprias, onde disse que estava bastante chateado com Volodymyr Zelensky e, segundo algumas fontes, Trump deu a Zelensky apenas alguns dias para aceitar o acordo de paz. E, obviamente, Zelensky ficou bastante preocupado com estas declarações de Trump, porque sabe que existe a possibilidade dele ser investigado pela agência de anticorrupção ucraniana, chamada NABU, e que poderá ser removido do seu cargo atual. E foi por isso que ele referiu que está pronto para ter eleições na Ucrânia. Contudo, nós temos de perceber que ele não só referiu que está disponível para ter estas eleições, mas o ponto mais importante é que garantias de segurança por parte dos países europeus e dos Estados Unidos da América têm de ser fornecidas à Ucrânia. E assim, após cerca de 2 a 3 meses, Zelensky já estará pronto para ter eleições na Ucrânia. Também já tivemos umas declarações por parte de um representante da Comissão Europeia a referir que a decisão de ter ou não ter eleições na Ucrânia para presidente tem de ser dada pelo próprio povo ucraniano. Ou seja, segundo a Comissão Europeia, devem existir duas eleições. Na primeira, em que se decide se devem ou não existir eleições para presidente, e só depois, caso a população aceite, então assim deverão existir eleições para presidente da Ucrânia. E obviamente nós estamos a ver que isto tudo são apenas manobras de ganhar algum tempo, até porque a Rússia já referiu bastantes vezes que não vai aceitar forças de outros países, como de países europeus, no território da Ucrânia. E obviamente que estas forças presentes no território da Ucrânia poderão constituir uma garantia de segurança. E portanto estamos a ver aqui dois desalinhamentos. Por um lado, devem existir garantias de segurança, por outro, a Rússia não vai de forma nenhuma aceitar as garantias que a Ucrânia quer. E outro aspecto importante que nós temos de perceber no meio disto tudo é que Zelensky também referiu que está pronto para ter, em conjunto com a Rússia, um acordo de paz pelo menos no setor energético, para que nem a Ucrânia nem a Rússia ataquem as infraestruturas relacionadas a este setor de cada um dos países. E a razão destas declarações por parte de Zelensky já nos foram dadas pelo diretor de um centro de investigação ucraniano no setor energético, que referiu que bastam apenas mais 2 ou 3 ataques grandes por parte da Rússia com drones ou com mísseis em toda a infraestrutura energética ucraniana, que assim a Ucrânia não vai ter mais equipamento para restaurar o dano e assim a rede energética ucraniana poderá ser quase totalmente destruída. E por isso, resumindo tudo, estamos aqui a ver que os países europeus e a própria Ucrânia estão a ganhar tempo. Enquanto Trump quer acabar rapidamente com este conflito, Zelensky quer, pelo menos, que o inverno passe para que a Ucrânia fique salvaguardada de ataques por parte da Rússia à infraestrutura energética e assim, depois, quando começar a primavera, obviamente os ucranianos já vão ter mais possibilidades de enfrentar as forças russas no terreno, enquanto os países europeus se preparam para arranjar dinheiro para financiar a Ucrânia pelo menos mais durante um ano. Mas agora vamos passar precisamente à situação que nós temos no mapa e aos avanços que tivemos nas últimas horas, e daqui da vila de Stepnohirsk apenas tivemos um vídeo publicado pelas forças armadas ucranianas a mostrar um ataque que eles efetuaram às posições russas naquele ponto. E este vídeo apenas serve para mostrar que aqueles edifícios todos e que aquele território está sob controle da Federação Russa e que a configuração do mapa está correta. Vamos continuar agora em direção à cidade de Guliápolya e daqui fizemos mais um ajuste a favor das forças russas que conseguiram, de facto, melhorar as suas posições na aproximação a esta cidade por este eixo aqui. E a prova visual vem-nos mais uma vez por um vídeo publicado pelos ucranianos a mostrar ataques que eles efetuaram às posições russas. E um destes episódios foi geolocalizado especificamente naquele ponto do mapa.
Além disso, ataques com artilharia por parte da Rússia prosseguem a esta cidade, à força toda, mas para já não tivemos nenhuma fonte e até confirmações visuais que nos dissessem que a Rússia já conquistou totalmente as casas que se situam a norte do rio que divide esta cidade em duas partes. Nós já analisámos esta ofensiva por parte da Rússia durante o dia de ontem e, portanto, vejam o vídeo caso tenham interesse nisso. Além disso, durante o dia de ontem recebemos a prova visual que os russos de facto conquistaram totalmente a vila de Ostapivsk. Tivemos várias bandeiras russas erguidas em alguns pontos daquela vila, como podemos ver neste vídeo aqui. Mas hoje já tivemos mais um ataque com drones ucraniano, localizados especificamente naquele ponto do mapa, como nos mostra esta fonte. E por isso, os ucranianos também acabaram por provar que as forças russas de facto tiveram sucesso nesta ofensiva. Vamos prosseguir. E da região de Gavrilivka, Vikhyomykhailivka e Pokrovsky tivemos apenas um vídeo publicado desta vez pelas forças russas a mostrar um ataque que eles efetuaram com duas bombas do tipo FAB às posições ucranianas, mas nada de avanços no mapa nas últimas 24 horas. E agora vamos precisamente à direção de Pokrovsk e à cidade de Mirnograd, onde tivemos a confirmação de mais avanços por parte das forças russas. Por exemplo, esta era a situação que nós tínhamos durante o dia de ontem e durante o dia de hoje recebemos não só relatos provenientes de fontes neutras a referir que os russos conquistaram mais estes territórios aqui, como também recebemos um vídeo publicado pelos ucranianos a mostrar um ataque que eles efetuaram a um edifício desta região. E este edifício localiza-se exatamente naquele ponto do mapa, o que só confirma que de facto os russos já possuem um controlo forte sobre todos estes edifícios, sobre todas estas casas. Adicionando a isso, tivemos relatos de várias fontes, incluindo fontes pró-russas e fontes neutras, a referir que os russos melhoraram as suas posições e que o cerco à cidade de Mirnograd está a ficar apertado cada vez mais e mais. E enquanto os russos possuem estes avanços no território, temos recebido alguns vídeos de ataques com bombas do tipo FAB às posições ucranianas. E obviamente estes ataques são efetuados aos soldados ucranianos que não se renderam. E eu vou relembrar que a Rússia já deu essa hipótese aos soldados que aqui ficaram nesta região para se renderem. E obviamente quando isto não acontece, a Rússia realiza ataques deste género. Continuando, vamos aqui mais ao norte da cidade de Pokrovsk, à vila de Grishny, e daqui não tivemos nenhum movimento no mapa, mas apenas alguns ataques efetuados pelos drones da Federação Russa, mas nada de significativo. Continuando, vamos em direção à cidade de Konstantinivka, e daqui recebemos alguns relatos por parte de algumas fontes que referiram mais alguns avanços por parte das forças russas, contudo sem confirmação visual para isso. Por isso vamos avançar ao longo da linha da frente e vamos agora à direção da cidade de Siversk. E como sabemos, nos últimos dias a defesa tem colapsado totalmente para os ucranianos. E eu vou recuar alguns dias atrás para nós percebermos como a situação se estava a desenvolver e foi precisamente no dia 6 de dezembro que este colapso começou a acontecer. E dia após dia nós ajustámos o mapa a favor das forças russas, porque temos recebido não só relatos, mas também provas visuais que os russos controlam totalmente a porção a leste desta cidade. E, inclusivamente, algumas fontes ligadas ao exército ucraniano já começaram a referir que as forças ucranianas começaram a abandonar as suas posições em direção à retaguarda. Contudo, alguns destes movimentos são vistos por parte das forças russas e, obviamente, são atacados com artilharia ou até com drones do tipo FPV. Vamos avançar e aqui, da direção das vilas de Zakitny e de Platonivka, também recebemos mais relatos de avanços por parte das forças russas em direção ao sul, mas para já sem confirmação visual para isso. Mas o que acontece aqui é que nós estamos a ver que um semicerco à cidade de Siversk se está a formar e, obviamente, a única opção que vai restar aos ucranianos é realmente abandonar as suas posições. E, portanto,
Assim que esta cidade de Sivers estiver conquistada pelos russos, obviamente já estaremos a falar numa batalha pelo espaço operacional da cidade de Sloviansk. Vamos continuar e aqui ao norte da cidade de Liman fizemos mais alguns ajustes no mapa. Apesar de algumas fontes já nos terem dito há bastante tempo avanços por parte da Rússia nesta região a cinzento, nós pouco a pouco vamos começando a receber os vídeos que de facto confirmam estes avanços por parte das forças russas. E neste caso recebemos um vídeo por parte dos ucranianos a mostrar alguns ataques que eles efetuaram aos soldados russos, e alguns destes ataques localizaram-se naquele ponto do mapa. E portanto nós vemos que agora os russos estão bastante focados em avançar em direção às vilas de Alexandriivka e de Karov Yar, mas também eu diria que o mais importante para os russos é ocupar as primeiras posições nesta floresta densa que aqui se situa. Isto vai permitir aos russos, obviamente, de concentrar mais e mais forças para continuar com uma possível ofensiva para conquistar toda a região de Donbass, que, obviamente, é um dos grandes objetivos de Putin para esta guerra. Vamos continuar e agora vamos à cidade de Kupiansk e daqui temos uma situação contrária à situação da cidade de Siversk, porque aqui são os ucranianos que estão neste momento a realizar uma grande contraofensiva para reconquistar totalmente esta cidade. Contudo, durante as últimas 24 horas não tivemos nenhum avanço confirmado no mapa, mas também só vou mostrar como a situação se desenvolveu nos últimos dias. E vamos começar com o dia 4 de dezembro, que foi a altura onde os ucranianos de facto começaram esta ofensiva. E aqui, dia após dia, também temos vindo a ajustar o mapa a favor das forças armadas ucranianas. E como sabemos, os ucranianos estão a lançar cada vez mais e mais reservas nesta direção e até alguns ataques dos ucranianos são vistos pelos drones da Federação Russa, que tentam de alguma forma atacá-los e parar os contra-ataques dos ucranianos. Também a logística dos ucranianos está a ser afetada por ataques com os drones da Rússia, a destruir algumas das pontes que passam através deste rio, que nós vemos aqui nesta imagem. E caso vocês queiram saber qual é o grande motivo por trás deste contra-ataque ucraniano, vejam por favor o vídeo de ontem que eu aqui expliquei qual era a estratégia no mapa e o que está em jogo nesta direção. Continuando daqui da vila de Vilchai, do norte de Kharkiv, não tivemos também nada de novo. Mas agora vamos analisar os ataques que tivemos durante o dia de hoje com drones de longo alcance e, por exemplo, a Rússia, aqui no território mais ao norte da Ucrânia, conseguiu avistar uma concentração de forças ucranianas que depois foi atacada com drones do tipo Geran. E num dos pontos deste vídeo nós podemos ver as imagens destes ataques por parte das forças russas. E agora vamos passar aos ataques ucranianos e, como nós sabemos, a Ucrânia atacou com um drone de longo alcance um depósito pertencente à Rússia e, segundo as fontes ucranianas, tratava-se de um depósito de munições. Contudo, não sabemos ao certo, com base neste vídeo, o que foi atingido, mas também não estamos a ver nenhuma explosão secundária. E para hoje são estas as principais atualizações que eu vos trago. Se gostaram do vídeo, por favor deixem o vosso gosto, subscrevam o canal e partilhem o vídeo. E eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.